Graça e paz, ovelhas, graça e paz, abençoados, graça e paz, povo eleito, predestinado, desde antes da fundação do mundo. O Senhor te chamou em glória, o Senhor te chamou em retidão, o Senhor te chamou para dar frutos para Ele, o Senhor te fez mais que vencedor. Nós somos filhos eleitos em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, o Senhor te escolheu e te predestinou. Amém, ovelhas? Então a todos vocês, graça e paz. Há anjos que foram enviados por Deus para te servir. Recebam esses anjos. E eu quero orar por sua vida, para que esta semana Deus te surpreenda. Deus lhe dê aquilo que você tem orado, pedido. Hoje, assim que eu cheguei no ministério, eu ouvi o testemunho de uma criança. É gostoso de ouvir a simplicidade, né? Sabe, Henrique, não tem na mente da criança ainda a fortaleza. A criança é pura. Por isso que nós temos que nos fazermos como crianças, sermos puros diante do Pai. Falar com Deus. Sabia, ovelhas? Fale. O que você precisa, o que você quer. Comece a falar. Sabe quando você começa a conversar com o seu marido, você tem aquela liberdade de se expressar. Quando você conversa com o seu filho, você não tem vergonha de falar, você se expressa. Você tem que ter, sabe, essa liberdade para com Deus. Em falar, conversar, falar: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, manifesta a Tua glória na minha vida. Eu entendo, Senhor, que tudo há um tempo determinado. Mas, Pai, ouça minha oração em secreto. Sabe, Pai, faça algo neste momento. Eu preciso tanto da Tua manifestação em minha vida. Aí essa criança falou assim: olha, pastor, eu orei. Eu sempre oro. Eu achei tão engraçadinho. Ele falou assim: eu sempre oro. Eu oro todo dia. Eu oro antes de dormir. Eu falo com Deus todos os dias. Ele está ali morrendo de vergonha, porque ele está achando que eu vou chamar ele aqui, mas eu não vou chamar, porque ele está morrendo de vergonha. Está até se escondendo. Olha, ficou escondendo atrás da Josefa lá, ó. Tá lá escondido que eu não posso nem ver o rostinho dele. Tá vendo, Ronaldo? É o filho do Ronaldo, Mateus. Ele disse assim: pastora, eu oro todos os dias, mas eu sei que eu tenho que esperar em Deus, a vontade de Deus. Olha só, uma criança de 10 anos, ele deve ter 10 anos, vai fazer 10 anos? 11? Vai fazer 11 semana que vem, dia 29? O pastor até marcou lá, porque ele falou: olha, eu não posso esquecer o aniversário do Mateus. É uma criança abençoada, que está em graça desde quando nasceu. Os pais já estavam em graça, graças a Deus por isso. E ele hoje falando para mim: pastor, eu oro todos os dias antes de dormir. E eu oro na hora de comer, eu oro na hora de brincar. Tudo ele ora, tudo ele agradece a Deus e fala com Deus. Oi? Alguém falou? Aleluia, isso. Assim nós devemos aprender com as crianças. Agradecer. Aí ele disse assim: mas eu orei 3 vezes, pastora. Deus me ouviu na 3ª vez. E ele descansou em Deus. Ele descansou porque ele disse assim, ó: é segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, né, pastora? Ué, ele tá certo, não é isso, abençoado? Você ora e vai dormir. E Deus age nesse momento. Mas nesse momento de dormir, Nair, pode ser 2 dias, 3 dias, pode ser algumas horinhas, Deus já vai lá e ó, manifesta. Só que nós somos completamente, abençoados, ansiosos. Não é isso? Nós somos completamente ansiosos, Henrique. Nós queremos no nosso tempo. E nada é no nosso tempo, abençoado, nada. Olha, se você parar para pensar, tudo tem o tempo de Deus. Seja nas plantações da terra, seja para o neném nascer, seja para você conhecer alguém, seja... Hoje eu estava pensando algo e eu disse com a minha boca, eu falei: Senhor, eu sei, Pai, que tudo que o Senhor coloca na vida das minhas filhas é segundo a sua vontade, e se não for para prevalecer, não será, porque não será da sua vontade. E aí, entendendo assim, abençoado, você não sofre. Amém? Então, se algo se for da sua vida, se algo desaparecer, quando eu digo desaparecer, é se algo não acontecer, aquilo que você almeja, ou então aquilo que está do seu lado e de repente some, sabe, abençoado? Não fique triste, não era para ser. Ou então o tempo determinado por Deus foi aquele. Então, reina em vida. Você gosta de tal pessoa?
Esteja com ele sempre, abraça, beija. Vocês que namoram, meninas, curta o tempo que for, porque a gente não sabe se você vai estar com aquela pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, se o namoro vai ser... Eu comecei a namorar com o apóstolo, eu tinha 15 anos. Depois de 3 meses eu fiz 16 anos. E aí nós começamos a namorar. Aos 20 anos, eu fui para a Inglaterra morar lá, fiquei um tempo lá. E a nossa vontade, aliás, a minha vontade, era o quê? Construir a minha vida lá. Porque tudo lá era melhor que aqui, e é. Então, eu fiquei lá um tempo, mas daí, Deus, tendo seus planos e seus propósitos, o pai dele faleceu, as malas dele prontas, tudo pronto, passagem comprada, que eu havia comprado para ele. Só que Deus disse assim, não é esse o plano que eu tenho para você. Tudo nós não entendemos na hora, amém, abençoado? Não é isso? Eu duvido que a hora que acontece uma coisa que desfaz todos os seus planos, você fica contente. Você fica contente na hora que desfaz tudo plano assim? Você fala, ai meu Deus, tô entendendo nada. Meu Deus, tô entendendo. Por que, Senhor? Aí começa os porquê, porque isso. Mas eu já tinha planejado, eu tinha feito, eu tinha desenhado. As meninas novas, né, bonita de ver, elas desenham, eu enfeitava, beijava a carta, Lana, sabe? Porque não tinha como beijar ele, né? Passava batom, beijava a carta e mandava. E aqui chegava depois de 1 mês aquela carta. Ah, ovelhas, tudo era tão gostoso, tudo era tão simples, tudo era tão puro. E hoje nós temos que trazer essa pureza de volta a nós. Entender que tudo tem o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Aí eu voltei para cá, Nós nos casamos, tivemos nossas filhas, nasceu o ministério, as meninas logo estavam no louvor. A história da Tamara, que toca bateria, um dia nós estávamos no salão de cima e o pastor disse para mim assim, quem está tocando bateria? Eu falei, não sei. Ele falou assim, quem está tocando bateria tem o dom, sabe tocar. Quando ele desceu, para surpresa dele, era a filha dele que estava tocando bateria, a Tamara. Depois a Midian, ao ver os músicos tocando, foi também ali pegando, não foi em escola, não foi em lugar nenhum, foi aprendendo. O Bruno, lembra do Bruno, né? Tinha o Bruno, depois tinha os meninos Alex, o Caladinho. Aí foram, sabe, vindo os músicos, ela foi aprendendo. O Espírito Santo ensinando, abençoado. Por falar em ensinar, o Henrique, ele dá aula, viu, abençoado? E nós estamos precisando de músico aqui no Miloa, viu? Nós estamos precisando de músico, quem toca guitarra, quem toca contrabaixo, quem toca violão. Quem sabe o dom está em você? Posso ouvir um amém? Amém, abençoados? Tudo tem um tempo determinado por Deus. Nós não temos que ficar, sabe, aguardando muito nas coisas dos homens, não, mas aguardar em Deus. Mas de repente você tem o dom aí. Procure procure o Henrique. Quem sabe, né, Henrique, a pessoa está ali tocando, você falou, opa, você tem o dom, hein? Vamos me ajudar no louvor. Amém, abençoados? E ó, não é só homem. De repente vocês mulheres também têm aí a vontade de aprender, tocar, sabe, instrumento de corda, ou bateria. Pode ser bateria também. Amém, abençoados? Então vamos aí pôr para fora os seus dons. Amém, ovelhas? Então voltando lá. Deixa eu agradecer o Henrique, né, abençoado, que já tocou bastante hoje, não já? Já louvou a Deus, deve estar cansado, os dedinhos dói. Dói, Henrique? Não fala que dói, senão eles não querem nem aprender. Cansa, né? Cansa. Eles riram, tá vendo? Não fala que dói, senão eles vão falar, então eu não vou querer, vai doer meus dedinhos? Não, cansa. Diferente de doer. Tá bom, abençoados? Obrigada, abençoado. Glória a Deus pela sua vida. E a Ângela, abençoada, a companheira dele. Que bênção estar sempre ao lado dele. Isso que é estar junto, amém, ovelha? Estando aqui, apoiando. E é assim. Eu louvo a Deus. Amém? Então, olha, voltei para o Brasil. E hoje nós estamos aqui, essa família. E nunca sonhava que um dia minhas filhas fossem embora. Aí elas fizeram suas faculdades, cada um fez a sua, Midian e Tamara. Mas aí, mãe, eu quero estudar melhor inglês. Daí foram. E eu creio em Deus, que no tempo de Deus elas podem voltar. Ou nós irmos.
O dia que eu estiver velhinha, os filhos têm que estar junto da mãe. A mãe junto dos filhos. Amém? Eu falei ao contrário. A mãe junto dos filhos. E eu falo, ai Deus, se for para mim morar lá fora, pensou? Nós vamos. E Deus levanta um homem de Deus aqui para vocês. Tá bom? Gostei muito não, né, pastora? O rostinho de vocês não foi muito satisfeito, não. Né? Tá bom. Né, Juca? Aí vocês vão nos visitar lá, abençoado. Sabia que quando estiver longe aí que as pessoas vão? Às vezes está pertinho, não vai, mas longe vai. Mas enfim, falei bastante, você ouviu muitas coisas, mas é isso aí, ovelha. Nós não podemos ser ansiosos por coisa alguma. Você pode fazer os seus planos, sim, mas descanse em Deus, que Ele sabe de todas as coisas e o melhor para a sua vida. Amém? Abram suas Bíblias aí, deixa eu fazer uma ministração da palavra, em 2 Timóteo 3. E eu quero dizer a vocês que olha, eu escrevi um bilhetinho aqui hoje bem bonito para vocês. Olha, ouça o que eu vou dizer, depois eu vou ler a palavra, tá bom? Todo homem de Deus, aliás, que o apóstolo Marcos Gomes diz assim, olha, antes de você ser homem de Deus, esse irmão está me olhando bem fixo, ó. Presta atenção, irmão, é você mesmo. Antes de você ser um homem de Deus, você tem que ser homem. Amém? Porque o homem, ele tem a palavra. O homem, ele é de palavra. Então, antes de você ser um homem de Deus, você tem que ser homem. Você sabe o que é ser homem? É cumprir com a sua palavra. Ter trato. Eu tenho certeza que o irmão Cássio é assim, porque ele é das antigas. Diógenes, sabe, o irmão Luiz, o irmão Ironildes aqui do ministério, o irmão Cida, alguns mais idosos, o Reinaldo. Sabe por quê, abençoado? Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. E eu sempre falo isso aqui, eu gosto dos crentes antigos. Mesmo que eles passaram na lei, mas eles têm um temor admirável. Eles têm um temor a Deus, uma reverência a Deus. Não é isso, pastora Helena? Não é? Os novos, eles parecem que levam as coisas numa brincadeira, mas não pode ser assim. Não pode. Tá bom? Vocês jovens não podem. Preste atenção no que o Mateus estava falando, que eu dei o testemunho para ele, que ele ia falar aqui, mas ele morreu de vergonha. Então, deixa eu ler para você antes de você... já abriu a sua Bíblia aí? Deixa eu ler. Olha, eu fiz um bilhetinho para você. Então, antes de você ser um homem de Deus, seja homem. Antes de você ser uma mulher de Deus, seja mulher. Mulher, que tem uma palavra. Aconteça o que acontecer, você vai cumprir com a sua palavra, porque você é mulher, você é homem. Você não é um moleque, que hoje você fala sim e amanhã você fala não. Hoje você trata e amanhã você destrata. E deixa as pessoas na mão. Isso é muito feio. Então, eu fiz um bilhetinho para vocês assim, olha. Todo homem de Deus prospera em todas as áreas da vida, porque a sua vida é dirigida pelo Senhor, que o guia e orienta pelos caminhos que deve andar. Amém, ovelhas? Amém, filhos de Deus? Você precisa ser um homem de Deus. Amém? O Senhor o criou para isso. Para quê? Para ser um homem de Deus. Guiado pelo Senhor, pelos caminhos que Deus está determinando na sua vida. Não tente sair daquilo que Deus já fez. Não sejam crentes Jonas, sejam crentes obedientes. Quando Deus falar vai, você vai. Quando Deus falar fica, você fica. Quando Deus falar para a esquerda, é para a esquerda. Mas quando Ele disser para você, vai para a direita, vai para a direita. E sem questionar a Deus. Amém? Abriram aí suas Bíblias em 2 Timóteo? Vamos lá. Deixa eu fazer uma leitura e dizer para todos vocês que nós estamos já no século 21, sabemos que as dificuldades quanto ao Evangelho da graça de Deus em Cristo está cada dia mais afunilando, sabe? Nós estamos caminhando e entrando por um funil. E nós devemos reter firme a nossa confissão, reter firme a nossa palavra. E o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo
3, versículo 16, e eu vou já entrar no capítulo 4 também, até o versículo 5, tá bom? Então vamos lá. 2 Timóteo 3, versículo 16, 17, eu já passo direto para o 4 e vou do 1 ao 5, ok? Então vamos lá. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Homens de Deus. Quando nós dizemos homens de Deus, está incluindo as mulheres, tá, abençoado? Todos nós, os filhos de Deus. Então, todo homem de Deus, ele é perfeito, tem que ser, né? Não é perfeito na carne, em espírito. Amém, ovelhas? Ninguém será perfeito na carne. E perfeitamente preparado para toda boa obra. Aí ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda, no seu reino. Aí Paulo exorta a igreja. Paulo exorta os homens de Deus. Paulo exorta a nós. Porque o apostolado, ele vem desde Paulo e vai passar por nós e vai vir às próximas gerações. Amém, ovelhas? Eu não sou avó ainda, mas as minhas filhas, elas têm a palavra dentro delas, vivem a palavra, falam a palavra, citam a palavra e tem que viver como está escrito, prega a palavra. Aí quem sabe virão os meus netos? Deus o sabe. Amém, ovelhas? Então ele disse, olha, prega a palavra. Homens de Deus, amém? Pregam a palavra, insta tempo e fora de tempo. Admoesta, ou seja, chama ali atenção, ensina, amém? Ele disse admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Então nós, os homens de Deus, nós devemos ensinar a palavra, fora de tempo ou no tempo, admoestando com amor, admoestando, exortando a pessoa, repreendendo a pessoa. Mas não é para repreender com falta de educação, é para repreender com educação e muito amor. Amém, abençoado? Porque o amor é que vai trazer para aquela pessoa a compreensão de tudo que você está falando. Então ele disse, quando eu digo ele disse, Paulo disse, com toda longanimidade e ensino. Sabe por quê? Agora, homens de Deus, preste atenção, todos vocês, a igreja. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas será que você já prestou atenção que esse tempo já chegou? Alguém já está aí? Já percebeu? Já percebeu, irmão Cássio, com a irmã? Irmã Maria Tereza. Acertei? Isso. Já chegou esse tempo. Olha quanto tempo faz que o apóstolo Paulo escreveu isso. Quando Deus revelou a Paulo e ele escreveu. Olha quanto tempo faz. Olha, eu tenho 52 anos. Já é muito tempo. Mas na época de Paulo ele falou que viria tempos. E nós alcançamos esse tempo abençoado. Estamos vivendo esse tempo que Paulo disse. Só que naquele tempo também as pessoas, se ele escreveu, é porque as pessoas estavam também rejeitando, estavam ali não suportando mais. Porque realmente dizer que o diabo não existe, naquele tempo e no tempo de hoje para as pessoas, é uma blasfêmia você dizer isso. Você é louco? Onde se viu um filho de Deus não tomar santa ceia? Não, onde se viu um filho de Deus não batizar nas águas? Não, então as pessoas não suportavam ouvir as verdades, mas eram verdades, e até hoje são verdades, amém? Aí ele disse, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira, sabe, nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres. Alguns buscam até mestres entre os judeus. Mas nós somos gentios? Mas deixa para lá, né? Deixa para lá. Então, voltando aqui, você está no meio de um povo gentil. E você está ouvindo a palavra da graça de Deus em Cristo Jesus. O que você tem que fazer?
Você tem que exortar o seu irmão, admoestá-lo e dizer para ele assim, olha, ouça a palavra, retenha a palavra. Abençoados, ninguém vai dizer para você, olha, você não pode isso, não pode aquilo. Mas eu digo para você que o Espírito Santo de Deus seja dentro da sua mente um funil, um coador, para que você penere, para que você coa o que você vai ouvir. Aquilo que for bom, você retém. Aquilo que não for bom, você deixe sair. Porque senão você vai começar a ter coceira nos seus ouvidos e vai começar a dizer, mas não é bem assim. Aí não vai começar a suportar mais a sã doutrina e vai começar a querer colocar a palavra como você acha que deve ser. Eu escrevi ontem no meu Facebook, você crê como está escrito ou você crê do seu jeito? As pessoas que hoje não estão suportando mais a sã doutrina, elas estão querendo crer do jeito delas. Você sabia disso? Alguém já está sabendo disso aí? Do jeito delas. E não é do nosso jeito. É do jeito que está? Só que as pessoas não estão suportando mais do jeito que está escrito. Elas querem enfeitar o pavão. Você já ouviu essa frase? Não se enfeita o pavão. O pavão Deus já fez do jeito que ele é, lindo e maravilhoso. A palavra já foi revelada, está escrita, como está escrito e mais nada. Eu não posso, abençoado, chegar aqui e colocar algo a mais do jeito que eu acho que tem que ser. Se está escrito, eu creio e devo obedecer como está escrito. Então Paulo disse, por que virão tempos que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos seus ouvidos? Não é ouvido aqui não, tá, abençoado? Que estou fazendo assim, de repente você está falando, pastor, é aí? Não, abençoado. Essa coceira, a pessoa quer o entendimento dela ser mudado. Ela quer mudar o modo de pensar, o modo de crer. E não é assim. Aí ela começa a dar ouvido para um, para outro. Aí o entendimento dela já não está mais fixo no apostolado. E eu exorto a todos vocês, amada igreja de Cristo Jesus, fiquem com o que está escrito. Amém? E nós sempre falamos para vocês, se estiver escrito, se não estiver escrito, não creia, não receba. Não creiam, não recebam. E Paulo disse, vamos continuar aqui a leitura. Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Está vendo, abençoado? Segundo as suas próprias vontades. Aí ele disse, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Olha, abençoado. Eu disse para uma abençoada, lá do Rio de Janeiro, inclusive ela é irmã de um desses pregadores da graça aí, que está com a mente virada, né? E você sabe que essa pessoa saiu do meio deles, porque não concorda. Ela esteve aqui no ministério com a gente, no aniversário do ministério. E nós conversando, e nós falando, abençoado, sobre a palavra, é difícil, abençoado, porque a pessoa, quando ela tem um ego, um eu, que quer ir além do que está escrito, a pessoa não percebe que ela está sendo reprovada por Deus. Amém? Então, por isso que nós devemos tomar muito cuidado. Mas o máximo de cuidado possível, porque nós não podemos sair do apostolado. Nós não podemos dar ouvido a coisas que não estão escrito, ou então algo que está indo além do que está escrito. E eu conversando com essa abençoada, ela me disse que não tem como. Porque a mesma visão que ela tem, eu já tive há um tempo atrás, abençoados. Quando a graça foi revelada ao apóstolo Marcos, que já vai fazer 24 anos, eu pensei assim, irmãos, agora vai ser uma maravilha. Todos numa única linguagem, sã e irrepreensível. A graça de Deus em Cristo, amém?
Iria ter um único povo, irmão Diógenes, um único povo em toda a face da terra, falando o apostolado, como está escrito. E não era para ser assim? Não era? É. Mas não. Aí, o que acontece? Aí você vai ver que alguns estão indo além do que está escrito, aí começa a irritar um povo aqui, irritar outro povo ali, a falar coisas aqui, falar coisas ali. Isso não é bom, isso não agrada a Deus. Separar o corpo de Cristo, não convém que nós agimos assim. Porque quando nós morrermos, irmã, nós vamos para um único lugar. Lá não vai ter lugar para o espaço, um espaço para o povo que pregava a graça falando A, B, C ou D, ou para o povo que prega a graça que fala C, D, E, F, G, H. Não. Lá é um só povo, todos juntos. Então eu achava que aqui na terra seria igual. E não é igual. Isso que me deixou triste. E essa abençoada falou a mesma coisa. Então ela disse, se não está pregando conforme está escrito Paulo, eu estou fora. E eu digo a todos vocês, se um dia o apóstolo Marcos estiver pregando aqui e estiver fora, abençoado. Você não vai pegar o seu banquinho e sair de mansinho, porque tá, na cadeira está mais. Você pode ir embora, abençoado. Porque tem que estar escrito. E para nós terminarmos, então, que nós estamos terminando a leitura aqui, veja lá, verso 4. E recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Ah, mas os homens de Deus, que são vocês, amém, abençoados? Porque ele falou lá, ó, no verso 17, né? Os homens de Deus, perfeitos e perfeitamente preparados para a boa obra. Mas tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições que nós estamos tendo, amém, abençoado? Eu duvido que você não é perseguido. E se você não está sendo perseguido, tem coisa errada na sua vida. Porque quem ensina a graça de Deus em Cristo é perseguido. Mas nós temos que dar glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus, você está sendo perseguido, glória a Deus. Mas tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Amém, homens de Deus? Amém, mulheres de Deus? Amém. Ah, pastora, mas eu vou ter que sofrer? Ué, abençoado. Jesus sofreu na cruz por nós. Paulo sofreu. Paulo foi preso, nós nem presos fomos ainda. Ué, você só pode estar sendo assim, às vezes, maltratado lá pelo seu vizinho, por alguém, te chamando de endemoniado, porque você não está falando conforme a linguagem deles. Mas, enfim, fique em paz. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor, porque vocês são homens de Deus e mulheres de Deus, sábias em Cristo Jesus, estão reinando em vida, tem a graça e o apostolado revelado na tua mente, e glória a Deus por isso. Amém?